é esse: os 5 trabalhos que forjaram o rei Davi. O rei Davi, gente, ele se tornou um rei tremendo, um rei muito grande, vencedor, por causa que ele começou lá de baixo. Ele soube aproveitar as oportunidades. Ele foi ali junto com Deus, firme com Deus. Ele foi crescendo aos poucos, ele foi se aperfeiçoando, e foi ali que Deus, cada vez mais, Deus abençoou a vida de Davi, transformando ele de pastor de ovelhas ao rei de todo Israel. Diga glória a Deus. Essa mensagem de hoje é algo do Espírito Santo, para você que talvez está começando nos humildes começos, como diz a palavra. Deus, Ele olha você que está lá atrás das malhadas. Deus olha você que está aí passando as maiores lutas no seu trabalho, sabe, as maiores lutas na sua casa, mas Deus, Ele desperta você: meu filho e minha filha, eu continuo tendo promessas na sua vida. Diga glória a Deus. Eu continuo tendo sonhos na sua vida, mas que você precisa hoje aproveitar a oportunidade. Eu quero mostrar para vocês os 5 trabalhos que forjaram Davizinho, pastor de ovelha, em um grande rei. E esses 5 trabalhos, cada um tem algo especial, e ele vai despertar você, para que você hoje, você venha aproveitar, você venha crescer, e você venha alcançar aquilo que Deus tem para você. Eu quero que você levante sua mão direita, e diga assim comigo, diga: eu vou alcançar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Glorifica com as suas palmas, diga glória a Deus. Você alcançou uma parte, mas Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, primeiro trabalho, versículo de número 11. Primeiro trabalho de Davi está no versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta quem, igreja? O mais moço. O Davi ainda era o que, gente? Era moço, jovem, inexperiente, começando. O mais moço que está trabalhando aonde, queridos? Apacentando as ovelhas. Diga glória a Deus. Repita com o pastor assim, gente. Diga assim, ó: não despreze os humildes começos. O que significa isso, gente? Davi, ele estava cuidando, a Bíblia fala em outro versículo, que eram algumas poucas ovelhas. O Davi, ele não estava trabalhando lá no palácio. O Davi, ele não começou, gente, no melhor trabalho. Mas o Davi, ele foi dando valor àquilo que Deus colocava na mão dele. O primeiro trabalho de Davi era um trabalho que ele tinha que ficar o dia inteiro debaixo do sol, torrando a cabeça dele. Tinha dia que ele trabalhava às vezes até um pouquinho mais tarde, talvez de noite, pegava ali, sabe, a geada. O Davi começou, gente, sabe, passando um trabalho um pouco duro, mas logo cedo, ele não sabia, mas aquele trabalho estava ensinando ele, aquele trabalho estava preparando ele, porque Deus queria usar ele, para ele não ser apenas um rei, mas para ele ser um pastor de Israel. Diga glória a Deus. Então aqui você aprende uma coisa importante, queridos. Existem trabalhos que vêm para a nossa vida, igual Davi. A gente não está ganhando aquele dinheiro, igual Davi, não é o melhor trabalho do mundo. Você está ali, a coisa não está fácil. Davi não estava fácil para ele, mas Deus estava trabalhando, Deus estava forjando, Deus estava preparando para um dia ele chegar no destino de rei. Você tem que aprender, queridos, aproveitar, em vez de reclamar do trabalho. Esse trabalho é ruim. Queridos, Deus não gosta, fala assim com o pastor, diga: Deus não gosta de ouvir minhas reclamações. Eu estou falando minha também.
Queridos, Deus não gosta de ver a gente, mas é isso, mas é aquilo. Glória a quem, gente? Deus está te forjando, Deus está te ensinando alguma coisa, Deus está te abençoando. É desse trabalho que você põe o alimento na sua mesa, apesar de não ser o melhor trabalho, como o da vizinho, não era o melhor trabalho, mas lá estava ele de todo o coração, e Deus estava se agradando dele. Diga glória a Deus. Vamos para o segundo trabalho, versículo de número 23, 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, e sucedia, que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava o que, gente? A harpa, e dedilhava. Então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o Espírito de Deus se retirava dele. Diga glória a Deus. Depois de ser pastor de ovelhas, olha um outro trabalho que a Bíblia diz que Davi ele fazia. Davi tocava o que, gente? Davi tocava a harpa. Davi tocava a harpa. A Bíblia fala que o próprio rei, chama Davi, para Davi vir tocar a harpa para mim, porque eu estou precisando me acalmar, estou me sentindo muito estressado. E Davi, gente, ele pegou aquela harpa e foi lá no palácio, e lá diante do rei ele começou a tocar aquela harpa. O que nós aprendemos com isso, gente? Davi ele tinha um trabalho extra. Hoje em dia existe essa expressão, renda extra. Hoje em dia tem pessoas em cidades grandes, aqui no Mato Grosso, Rondonópolis, Cuiabá, tem aqueles motoristas particular, eu não sei se eu posso falar nome, né, no YouTube, acho que tem aquele motorista particular, o aplicativo, a pessoa às vezes faz algo extra. Tem gente que além do trabalho que a pessoa tem, ela faz algo extra. Era o caso de Davi. Davi ele não se contentou em ter um trabalho de pastor. Davi ele tinha uma criatividade, que ele queria fazer mais, ele queria, algo a mais, ele buscava novas opções, ele procurava novas coisas, e ele tinha aquele apego a louvar a Deus. Então ele usava aquela harpa, e ele tocava, ele aprendeu, e aquilo dali foi abrindo novas oportunidades. Diga glória a Deus. Então isso daqui, gente, ensina uma coisa muito importante para a gente, a você não, você às vezes tem isso, de você pensar assim, rapaz, Deus pode me ajudar de uma outra forma, eu posso ter aqui uma renda extra, eu posso pensar em algo diferente, porque isso daí, queridos, vai abrir novas oportunidades para a sua vida. Diga glória a Deus. E Deus foi trabalhando na vida dele, Deus foi usando aquele dom, Deus foi usando aquela criatividade. Foi a primeira vez que ele se conectou com o palácio, foi por meio não, eu quero fazer algo diferente, eu quero algo a mais, e Deus usou isso na vida dele. Terceiro trabalho, queridos, capítulo 17, versículo de número 17, capítulo 17, versículo 17, terceiro trabalho que Davi teve. Disse Jessé a Davi seu filho: peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Gente, aqui nós vemos um terceiro trabalho que Davi ele teve. Davi ele foi entregar comida para os seus irmãos
e para o comandante. Ou seja, a mesma coisa que o motoboy, que você vê aquelas motos passando, você nem vê a cor da moto. Davi teve que fazer, gente, esse trabalho. Talvez para muitas pessoas, a pessoa falava, mas que isso? Poxa, eu teve que trabalhar cuidando de ovelha, trabalho duro. Tentei trabalhar com harpa, não deu certo. Poxa, agora trabalhar de entregador. Gente, é um ensinamento que assim, as coisas não começam de cima, as coisas começam aos poucos. Davi não começou sendo rei, ele foi ungido a rei, ele era um jovem. Mas olha o que ele teve que passar, gente. Tudo isso estava trabalhando, e você não sabe da maior. Foi ele sendo humilde. Pai, o Senhor quer que eu faça trabalho? Filho, vai lá. Você não sabe, mas Deus tem uma bênção. Diga assim com o pastor, diga Deus, diga tem bênção na fidelidade. Quando você é fiel, quando você é honesto, Deus ele usa as situações para te abençoar. A Bíblia fala que o Davi, gente, ele falou, pai, estou aqui, eis-me aqui, é para mim trabalhar de entregador, é para mim fazer isso, eu vou fazer. E o Davi mal sabia que aquele trabalho ia abrir a maior oportunidade, porque foi por causa desse trabalho que ele enfrentou o gigante. Foi por causa desse trabalho que ele se conectou com o destino dele, ele se conectou com a batalha, e foi onde ele conseguiu provar o valor dele. Foi num trabalho de entrega, ele foi fazer uma entrega. Ele foi lá igual o motoboy que vai entregar alguma coisa, ele foi lá fazer aquilo, e ali foi onde que Deus, ele preparou a oportunidade para Davi vencer o gigante. Diga glória a Deus. E aqui foi onde que abriu a quarta porta de emprego, ó. Capítulo de número 18, 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 13, aqui foi a terceira porta de emprego, que nós vemos que Davi, ele alcançou, capítulo 18, versículo 13, pelo que Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000, ele fazia saída e entradas militares diante do povo. Diga glória a Deus. Virou comandante do exército. E aqui tem um segredo muito importante, o seguinte, gente, aqui Deus preparou esse trabalho para Davi ele começar a aprender a dar ordens, Davi começar a aprender a enfrentar as guerras, para ele cuidar do reino. Em cada trabalho, ó, primeiro trabalho, pastor de ovelhas, era Deus forjando, eu quero um pastor, eu não quero só um rei, eu quero um pastor. O arpista, além de pastor, eu quero ver você levando o meu povo a me adorar. Entregador de marmita, eu quero ver você servindo. Eu quero ver você o que, igreja? Eu quero ver você servindo. Você está pronto para levar? Se você levou comida para os teus irmãos, agora você vai levar comida para o meu povo. Agora você vai servir o meu povo. E agora de comandante, aí Deus já estava trabalhando a questão dele dar ordens, dele ir para cima das batalhas. Mas tem um detalhe muito importante. Davi começou a ganhar mais o que, gente? Trabalhando de ovelha, ele não ganhava, ele trabalhava para o pai dele. Trabalhando de arpista lá com o rei, talvez ele ganhava alguma coisa. O de entregador também foi para o pai dele, não ganhou nada. Mas agora, como comandante, ele já estava ganhando dinheiro. A vida ficou melhor. Só que Deus mostrava para ele, Davi, apesar de você estar ganhando bem, você está bem empregado, mas eu ainda tenho algo melhor para a sua vida. Diga glória a Deus. Diga assim comigo, diga, Deus tem algo melhor para a minha vida. É momentâneo às vezes, gente. Talvez exista algum trabalho que seja aquele que Deus preparou para você estar ali. Mas existe alguns casos que é momentâneo. Apesar de você estar bem, apesar das coisas estar fluindo bem, mas às vezes é momentâneo. Deus ele trabalha muito com um propósito.
O propósito de Deus na vida de Davi não era ele ser comandante, não era ele ficar naquele trabalho. O propósito de Deus na vida de Davi era ele ser rei. Então Deus falava com ele: ó, apesar de você estar aí, não se acomode, queira mais, sonhe mais alto. Diga glória a Deus. Sonhe mais o que, igreja? Deus quer que você nunca pare de sonhar. Amém? E para a gente finalizar, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 4. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. E então o quinto trabalho de Davi, que foi o trabalho fixo até o final da vida dele. Repita com o pastor assim: diga tudo. Diga com o pastor, igreja, diga tudo tem o tempo de Deus. Amém? Olha o tempo de Deus na vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Diga a glória a Deus. Primeiro, gente, primeira porta que Deus abriu para Davi: pastor de ovelha. Segunda porta que Deus abriu lá para Davi: o arpista que tocava para o rei, tocava ali um instrumento, usava o dom do canto, da adoração. Terceira porta que Deus preparou para Davi: ó, você vai entregar marmita para os seus irmãos, você vai fazer entrega. Quarta porta, o comandante, você vai comandar o exército, você vai enfrentar a batalha. E finalmente, depois de tanto tempo, Deus falou: agora você está pronto. Se Deus fizesse Davi ser rei quando ele era jovem, ele não tinha aguentado ficar um ano como rei. Se Deus tivesse levantado o rei Davi quando ele ainda era jovem, ele mesmo tinha jogado o seu reino fora, porque ele não tinha maturidade, ele não tinha estrutura, ele não tinha capacidade. Então quando Deus falou: você vai começar como pastor, dê valor. Diga com o pastor, diga: dê valor. Porque você não sabe, gente, você está ali num trabalho, você está debaixo do sol. Davi estava debaixo do sol, mas aquilo dali estava fazendo Davi dar valor. Você acha que quem dá mais valor à vida? Alguém que saiu lá de baixo e Deus colocou lá em cima, ou uma pessoa que já nasceu rica já? A pessoa que já nasceu cheia de dinheiro? A pessoa que já nasceu no berço cheio de dinheiro, a pessoa nem sabe das dificuldades às vezes da vida. A gente que passa lutas, a gente aprende a dar mais valor. É Deus trabalhando na nossa vida. Diga glória a Deus. Quando Deus falou: ó, agora você vai trabalhar de arpista, você vai tocar harpa, você vai cantar. Era Deus, queridos, trabalhando na vida dele. Davi, eu quero sempre ver um adorador na sua vida. Gente, Deus, Ele ama ver você cantando. Diga glória a Deus. Quando você louva, o Espírito Santo vem. Mas tem muitos que às vezes não têm um espírito adorador. E Deus falou: Davi, eu não quero só um rei, eu quero um rei que vai ser um rei adorador. Davi era aquele que pulava, Davi era aquele que cantava. Foi Davi que pensou em construir a igreja, foi Davi que estabeleceu o culto de adoração dia e noite, porque foi tudo forjado. Ele aceitou aquilo que Deus dava. Deus falou: agora você vai trabalhar de entregador. E o Davi: poxa, entregador, eis-me aqui. Ele não entendia, mas era Deus preparando ele para servir, porque grande para Deus é aquele que serve. Quem não sabe servir os outros, não consegue servir a Deus, não consegue trabalhar. Jesus, ele pegou, a Bíblia fala que no fim da vida dele, aqui nessa terra, Jesus pegou uma toalha, pegou uma bacia, o próprio Senhor Jesus, Ele lavou os pés dos seus discípulos, e Ele deu o exemplo: ó, comigo é assim,
Você tem que aprender a dedicar a sua vida para servir os outros. Diga glória a Deus. Por isso que Davi, gente, ele era alguém tão abençoado. A vida dele não era para ficar lá no palácio, ar-condicionado, vida boa. Ele aproveitava as coisas que ele podia, mas a vida dele era para servir o que, gente? Ele servia os outros, ele ajudava. Quando Deus colocou ele de comandante, foi para Deus trabalhar. Agora você vai aprender a ser um guerreiro, você vai lutar. Não se apegue a esse dinheiro, não se apegue à fama, não se apegue ao título. Eu quero que você continue me servindo. E então Deus trouxe ele para o lugar certo. Repita com o pastor: lugar certo. Deus tem um lugar certo para você. Você já olhou para as estrelas alguma vez? Você já olhou alguma vez para as estrelas? Cada estrela tem um lugar. Deus colocou cada estrela para brilhar num lugar. E Deus tem um lugar que Ele ainda vai fazer você brilhar muito. Diga glória a Deus. Deus tem algum lugar que Ele vai usar você, queridos. Deus usa cada um de um jeito, Deus usa cada um de uma forma. E Deus está falando para você. Você pode estar hoje como pastorzinho de ovelha. Você pode estar hoje no trabalho árduo. Você pode estar hoje como entregador, você não sabe. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está te moldando, Deus está te amadurecendo. E vai chegar a hora que Deus vai te levar para o seu lugar de vitória. Diga glória a Deus. Você toma posse dessa palavra.